Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Olá, muito boa noite para você. O sábado de intensos bombardeios entre Irã e Israel deixou a comunidade internacional ainda mais apreensiva no terceiro dia de hostilidade entre os dois países. De acordo com a imprensa iraniana, o conselheiro do líder supremo do país morreu nos ataques aéreos. Agora à noite, o país voltou a atacar Israel, que segue em alerta máximo. Na manhã deste sábado, mísseis lançados do Irã foram interceptados em várias partes de Israel. O exército israelense voltou a atacar infraestruturas consideradas uma ameaça à segurança. Entre elas, sistemas de defesa aérea do Irã. Segundo as forças de defesa de Israel, caças foram usados para destruir mais de 40 alvos iranianos. A ofensiva tem como objetivo impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Uma refinaria de petróleo, um porto e instalações de gás também foram atingidos. Os bombardeios acontecem após o Irã lançar mísseis contra o território israelense. Nesses ataques, ao menos 3 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas. Tentem imaginar o que aconteceria com o Estado de Israel nesse momento se o Irã tivesse em mãos bombas nucleares. Nós vamos continuar atacando as usinas nucleares do Irã, nós vamos continuar atacando a liderança militar do Irã e nós vamos continuar atacando também os centros de produção de mísseis balísticos do Irã para que não continue sendo uma ameaça tão grande, tão imediata para o território de Israel. Em uma das áreas atingidas por um míssil iraniano está a casa dos avós de Noam. Ele conta que passou boa parte da infância aqui e se lembra do pé de manga, que agora está todo queimado. Desse ponto nós conseguimos ver a árvore citada pelo neto, uma bicicleta completamente destruída e tomada pelos escombros, e uma roupa que estava no armário e agora está pendurada por um cabo de eletricidade. Os avós de Noah sobreviveram. Já o vizinho, Israel Aloni, de 73 anos, foi uma das vítimas dos ataques iranianos. Trata-se de uma região completamente residencial nos arredores de Tel Aviv. Às 5 horas da manhã deste sábado, este bairro pacato se transformou em um cenário de guerra. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que se o regime iraniano continuar com o lançamento de mísseis contra civis israelenses, Teherã irá queimar. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a ofensiva israelense atrasou o desenvolvimento do programa nuclear do Irã, prometeu atacar outros locais do regime do Ayatollah Ali Khamenei e disse que tem o apoio do presidente americano Donald Trump e de outros países. Em resposta, o Irã ameaça atacar bases dos Estados Unidos, Reino Unido e França no Oriente Médio, caso esses países ajudem Israel. Agora à noite, o Irã voltou a bombardear Israel, que segue sob alerta máximo. Itamaraty solicita ao governo de Israel que dê prioridade à saída de comitiva brasileira que está no país. Reunião entre Estados Unidos e Irã para tratar de acordo nuclear é cancelada. Polícia procura atirador que matou deputada e feriu senador em 2 ataques seguidos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, registra a temperatura mais baixa do ano. E com o frio, dobram as internações por síndrome respiratória aguda grave. Em Brasília, Lula se encontra com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para discutir a medida provisória que modifica a cobrança do IOF. E a Copa do Mundo de Clubes vai começar nos Estados Unidos. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense vão disputar título inédito. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Exclusivo. Nossa equipe consegue entrar na casa onde uma jovem foi morta por um amigo quase 20 anos mais velho que ela, em Curitiba. O homem está preso e diz que cometeu o crime depois da vítima rejeitar uma declaração de amor. A polícia investiga o assassinato. Raíssa Suelen da Silva, de 23 anos, ficou desaparecida por 7 dias.
Neste vídeo, gravado pouco antes do crime, ela se despede de uma amiga. A cena que você acabou de ver foi filmada aqui nessa rua, na frente da casa onde Raíssa morava. A jovem estava há 3 anos em Curitiba. Ela saiu de Paulo Afonso, na Bahia, e veio para cá em busca de melhores oportunidades. E o que era para ser uma recordação, um registro do momento, se tornou a última imagem de Raíssa viva. Raíssa estava dentro do carro com o humorista Marcelo Alves dos Santos, de 40 anos. Eles se conheceram na Bahia, onde a jovem também foi eleita Miss Adolescente. Ela disse que era um amigo, que conhecia há muito tempo e que era como um pai para ela. Ela disse que ia para São Paulo e que ela tinha uma proposta de emprego muito boa que ajudaria ela, assim. Mas a oportunidade de emprego nunca existiu. Marcelo confessou o crime e indicou para a polícia que o corpo de Raíssa estava em uma área de mata, na cidade de Araucária, na região metropolitana. Em depoimento, ele disse como foi a conversa com a vítima antes do assassinato. Eu me declarei para ela, eu falei, não tem São Paulo, não tem viagem, não tem emprego. Eu trouxe você aqui porque eu estou gostando de você. Como é que eu vou ficar com você, seu gordo, feio, mentiroso, nojento? E começou a gritar alto. O crime aconteceu na casa de Marcelo, em Curitiba. Nossa equipe é a primeira a entrar no imóvel após o assassinato. Johnny, filho adotivo do humorista, esteve aqui logo depois de Raíssa ser morta. Assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o fogão, né? Porque inclusive eu vim para cá para almoçar. Eu percebi que não tinha comida, mas ao mesmo tempo, até então para mim estava tudo normal. Uma coisa que eu achei, que eu percebi também é que a casa estava arrumada. Foi aí que ele começou a repetir a mesma frase sempre, que era exatamente essa: não se desespere. Só que o meu pai, ele era humorista. E para mim, eu estava mesmo aguardando que fosse uma brincadeira. Johnny responde em liberdade por ocultação de cadáver. Marcelo segue preso. Para a polícia, há contradições na confissão dele. O laudo não está pronto. Em conversa com o legista praticamente descartou a informação que ele prestou de que ele teria matado ela através de estrangulamento com aquele objeto lá conhecido como enforca-gato. Ele tinha em mente desde o início matar a Raíssa e ocultar esse cadáver. A defesa de Marcelo nega que o crime tenha sido premeditado e diz que ele agiu com emoção. A paixão, ela não vai absolver o Marcelo, mas é uma causa de diminuição de pena que nós estamos brigando. Não é um crime premeditado porque ele liga para o filho em momento de desespero. A família de Raíssa não entende como alguém tão próximo pôde cometer o crime. Eu espero justiça, eu espero que ele continue preso, porque o que ele fez com ela foi bárbaro. Um advogado suspeito de chefiar uma quadrilha que usava sites falsos de leilões de veículos para aplicar golpes foi preso em Santo André, na Grande São Paulo. A polícia disse que o grupo agia em 8 estados. Os criminosos clonavam, Giovana, para você ter uma ideia, páginas verdadeiras. E as vítimas pagavam por carros que simplesmente não existiam. Imagens obtidas com exclusividade pelo Jornal da Record mostram o momento em que a polícia chega na casa do advogado. Ele foi preso por suspeita de participar de um esquema de falsificação de sites de leilão que fez ao menos 300 vítimas. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, foi uma delas e perdeu quase R$100 mil. Fui até a empresa para fazer retirada do veículo e quando cheguei na empresa, que fui apresentar o comprovante, aí a própria empresa já me alertou que era um golpe. Durante as investigações, a polícia identificou uma organização criminosa especializada na criação de sites falsos. As páginas idênticas às originais são facilmente encontradas por ferramentas de busca na internet. Os investigadores também descobriram que o grupo usava a compra e a venda de veículos de luxo para lavar o dinheiro. Houve um indiciamento por parte da Polícia Civil Mineira de 38 pessoas por crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude eletrônica.
No comando da organização criminosa estão 2 empresários e um advogado da Grande São Paulo. Abaixo deles, um especialista em tecnologia da informação de Curitiba, no Paraná, que criava os sites. Os outros integrantes da quadrilha se passavam por falsos atendentes. Havia ainda falsificadores de documentos e também os laranjas, que emprestavam contas bancárias e convidavam outras pessoas para participar do esquema, como mostra essa gravação. E ele finge que vendeu os carros, basicamente, né? E aí a nossa conta, a transferência seria pagamento em dinheiro, sabe? E aí ele dá um valor X pra gente por cada vez que ele usa a nossa conta. Eu queria saber se você se interessa. Até agora, 1.000 contas bancárias de 85 pessoas foram bloqueadas pela Justiça, com valores que somam 18 milhões de reais. Também foram apreendidos mais de 500 carros e quase 90 imóveis. De acordo com a polícia, todos esses bens poderão ser usados para ressarcir as vítimas. 205 agentes de segurança foram assassinados no país no ano passado. Os dados foram divulgados pelo Mapa da Segurança Pública. O Rio de Janeiro é o estado com mais mortes. Já são 7 dias em busca do homem que matou o policial militar Otávio de Almeida. O agente do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais do Rio, morreu depois de uma discussão de trânsito. As câmeras de segurança registraram a briga entre o PM e o suspeito, identificado como Diego Carneiro Gomes. Que seja feita justiça em favor de um homem que deu a vida. No ano passado, 205 agentes de segurança morreram de forma violenta no Brasil. O Rio de Janeiro foi o estado com o maior número de mortes, mais que o dobro de São Paulo, que ficou em segundo lugar, seguido pelo Pará. Os números seguem em alta. Aqui no Rio, 31 agentes de segurança foram assassinados este ano, um aumento de 70% em relação ao registrado no mesmo período de 2024. Uma característica muito importante aqui no Rio de Janeiro é a quantidade de fuzis nas mãos de traficantes. Por baixo, nós estamos falando de 20 mil fuzis circulando na mão de criminosos nesse momento no Rio de Janeiro. Casos como o do policial civil José Antônio Lourenço, morto durante uma operação na comunidade Cidade de Deus no mês passado. O criminoso usou um muro com aberturas para atirar. A estrutura é normalmente utilizada para suportar o peso de armas de grosso calibre. O suspeito ainda não foi identificado. Na região metropolitana, a maioria dos assassinatos aconteceu fora do horário de serviço. O policial civil João Pedro Marchini foi atacado por criminosos armados que bloquearam uma rua. Ele reagiu à tentativa de assalto. O policial, muitas das vezes, ele se torna um indivíduo que ele passa a ser caçado no seu horário de folga. Boa parte dessas mortes aconteceram em situações como essa. Um dado preocupante em saúde agora. 175 pessoas morreram este ano na cidade de São Paulo de síndrome respiratória aguda. Em todo o Brasil, o número de casos dobrou no mês passado. Uma tosse que não para e que parece piorar a cada dia. A garganta está péssima. Já tem 10 dias que eu estou assim com falta de ar. O quadro da Luciana é parecido. Estou sem comer desde ontem, eu estou com muita dor nos olhos, dor na cabeça, tossindo bastante. Na casa da dona Luzinete, a gripe pegou a mãe, o marido e os filhos. É muito ruim isso, né? A gente fica preocupado e não tem muito o que fazer. Em 4 semanas, o número de pessoas com doenças respiratórias quase que dobrou se comparado ao mesmo período do ano passado. A maioria chega aos postos de saúde com febre, coriza e dificuldades para respirar. Quadro clínico que, segundo os médicos, se torna ainda mais grave nos pacientes que não tomaram a vacina contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 36 milhões de doses da vacina contra a gripe foram aplicadas em todo o país. Mas o número não chega a 40% do público prioritário. Muito importante tomar a vacina, né? Não deixe de tomar, procure os postos de saúde. Oportunidade nós temos, né? Mas basta que a população realmente se conscientize da importância da vacina.
Só este ano, a síndrome respiratória aguda grave matou 175 pessoas na cidade de São Paulo, um aumento de 127% em relação ao mesmo período do ano passado. A vacinação é distribuída gratuitamente a todas as crianças de 0 a 2 anos, idosos com mais de 60 anos, gestantes, mulheres que estejam amamentando e profissionais de saúde. A vacina ela é importante porque ela vai reduzir a hospitalização e casos graves, mas ela não vai impedir de ter a doença, só que ela cumpre o papel que é não hospitalizar e não ser fatal. Voltamos a falar agora sobre o conflito entre o Irã e Israel. Nos novos ataques de hoje à noite, a gente vai ver imagens aí contra o território israelense. Ao menos 3 pessoas morreram e 14 ficaram feridas na região da Galileia. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou que se houvesse retaliação do Irã, ataques mais pesados seriam realizados, o que indica que nas próximas horas haverá contra-ataque israelense. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse em um pronunciamento hoje que armas nucleares nas mãos de uma ideologia assassina como a do Irã representam uma ameaça clara e imediata à existência do Estado de Israel e também à paz regional. A gente segue nesse assunto e vamos ver agora um panorama do arsenal que os dois países dispõem. Agora aqui no Nastelão, o exército de Israel tem 170 mil soldados. O do Irã é maior, com 600 mil homens. Israel não divulga o número de mísseis disponíveis, mas o país conta com ogivas nucleares. Olha, do lado iraniano são cerca de 3 mil mísseis balísticos. A Força Aérea Israelense tem 340 aeronaves. Já o Irã possui 320 aeronaves de combate. Os dois países também contam com sistemas de defesa antiaérea. Israel tem o conhecido Domo de Ferro e o Irã conta com um sistema de detecção de alvos com tecnologia infravermelha. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está em contato com o governo da Jordânia para uma possível retirada por terra dos brasileiros que estão em Israel. O espaço aéreo segue fechado e as autoridades locais aconselharam as comitivas estrangeiras a permanecerem no país até que existam condições de segurança para o deslocamento. A tensão é constante. Toda vez que toca a sirene, a gente tem que levantar, tem que ir pro bunker, tem que correr, porque é perigoso mesmo. O Gustavo mora há mais de 10 anos em Jerusalém, um dos principais alvos de ataques do Irã. Esse vídeo foi gravado agora à noite. Olha quanto míssil! Nossa! Os mercados estão abertos, a farmácia continua aberta, mas a gente percebe que está um clima tenso no ar. As escolas da criança tá tudo fechado. Serviços que não é essencial, tá tudo fechado. 2 delegações com representantes brasileiros de estados e municípios estão em Israel. Eles participavam de um evento e tiveram os compromissos cancelados por causa do conflito. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, está alojado com outras pessoas numa universidade perto de Tel Aviv. A gente não fica no bunker o tempo todo. Só quando o alerta toca, quando a sirene toca, para que a gente vá procurar um abrigo. Não estamos correndo risco aqui, pelo menos por enquanto. Este registro do governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, é do momento em que um míssil foi interceptado pelo sistema antiaéreo israelense durante o dia. A gente segue firme aqui, estamos sendo bem atendidos pela Embaixada do Brasil em Israel e também pela Embaixada de Israel aí no Brasil. Como o espaço aéreo de Israel está fechado, não há previsão para o retorno das autoridades ao Brasil. O Ministério das Relações Exteriores informou que mantém contato com o governo israelense para que seja dada prioridade à saída da comitiva brasileira. O Itamaraty também procurou o governo da Jordânia para planejar uma alternativa de deslocamento por terra até a fronteira entre os dois países. O Ministério também informou que no Irã vivem cerca de 190 brasileiros e que a embaixada em Teherã está à disposição desses cidadãos. Já em Israel, a comunidade brasileira tem cerca de 12 mil pessoas. O Gustavo espera que o conflito termine logo. É um perigo de vida mesmo, é um risco. O Irã é uma ditadura que tem poderio bélico, mas estamos aqui, estamos se cuidando.
Ainda no noticiário internacional, autoridades da Índia determinaram uma inspeção de emergência em todos os Boeing 787 que estão sendo usados no país depois do acidente aéreo que matou 279 pessoas nesta semana. A polícia diz que as causas da queda da aeronave ainda são investigadas. Oficiais também disseram que os corpos das vítimas estão sendo identificados por meio de exames de DNA. A aviação que seguia para Londres, o avião que seguia para Londres, caiu poucos minutos depois da decolagem e atingiu o alojamento de uma faculdade de medicina. De volta ao Brasil, o presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tentar um acordo entre o governo e o Congresso sobre o pacote fiscal e também, Giovana, a medida provisória que modifica a cobrança do IOF. A reunião, que não estava prevista na agenda oficial, aconteceu no Palácio da Alvorada e contou também com as presenças do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e dos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais. O encontro aconteceu depois das duras reações ao pacote fiscal anunciado pelo Ministério da Fazenda para cumprir as metas orçamentárias de 2025 e 2026. Na quarta-feira, o governo publicou uma medida provisória e um decreto presidencial que, entre outras ações, aumenta a tributação sobre as plataformas de apostas esportivas, as fintechs, os títulos públicos incentivados, os juros de capital próprio e aplica mudanças na cobrança do imposto de renda sobre investimentos. Ao longo dos últimos dias, tanto Hugo Mota quanto outras lideranças partidárias deram indícios de que as medidas podem ser rejeitadas no Congresso. Mota afirmou, inclusive, que vai pautar na próxima semana a votação do requerimento de urgência do projeto que tem o objetivo de derrubar o decreto que aumentou o IOF. Além da reunião com Mota, Lula participou neste sábado da ativação do novo Sistema de Defesa Civil do Nordeste, que enviará mensagens a telefones celulares de moradores de 36 municípios, em caso de eventos climáticos extremos. O sistema já está em funcionamento no Sul e no Sudeste desde o ano passado. No próximo semestre, também deve ser disponibilizado no Norte e no Centro-Oeste do país. E eu acho que muitas vezes as pessoas, sem nenhuma informação, a gente fica totalmente perdido, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe para onde levar as coisas da gente. Eu acho que agora a gente pode, com isso aqui, sabe, evitar os desastres. Eu acho que quanto mais vida a gente salvar, mais importante. O ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, deixou a prisão na região metropolitana do Recife, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Gilson Machado é suspeito de tentar obter um passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Apesar de ter sido liberado, o ex-ministro vai ter que se apresentar à justiça a cada 2 semanas. Não pode sair do país e está proibido de se comunicar com os réus do processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Eu acho que foi tudo um grande mal-entendido. E é importante salientar que a revogação da prisão foi feita pela mesma pessoa que decretou, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo próprio ministro. Agora, uma rotina para quem pega estrada, né, Clébio? As baixas temperaturas nesta época do ano disparam o alerta nas estradas por causa da neblina. E, Giovana, é preciso ter muito cuidado, porque o fenômeno, que é provocado pelas condições climáticas, reduz a visibilidade dos motoristas e, com isso, aumenta o risco de acidentes. Essas imagens foram gravadas na rodovia estadual 276, no interior de Mato Grosso do Sul. A carreta que transportava soja foi atingida por um outro caminhão que vinha no sentido contrário. A estrada estava coberta por uma densa camada de neblina no momento do acidente. Apesar da gravidade, os 2 motoristas sobreviveram. Na BR-163, principal via de acesso do estado, câmeras de monitoramento da concessionária que administra a rodovia registram a baixa visibilidade provocada pela neblina, tanto nas primeiras horas do dia quanto à noite. A neblina se forma a partir da condensação da umidade do ar. Quando ela aparece, a visibilidade diminui e a percepção do motorista pode ficar reduzida a menos de 1 quilômetro. Trechos da rodovia federal são monitorados com o apoio de um sistema meteorológico
que ajuda na tomada de decisões. E isso faz com que a gente tenha alertas muito importantes e que a gente consiga informar isso no nosso site, nas nossas mensagens, informando justamente isso, de condições nas quais ele vai passar pela rodovia. A visibilidade reduzida compromete a segurança no trânsito. A temporada de neblina, provocada pelas baixas temperaturas, é comum nesta época do ano e não dá para evitar. Mas, segundo a polícia, algumas dicas são fundamentais para reduzir o risco de acidentes. Que a pessoa evite ligar o pisca-alerta durante esse trajeto, reduza a velocidade de forma gradual, mantenha uma distância de segurança maior do que se faz fora da neblina. Então é questão de ter paciência e cautela. Sábado de temporais no Rio Grande do Sul. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Lid, tem previsão de mais chuva para este domingo? Boa noite. Tem sim, Giovana. Boa noite para você. Clébio, boa noite. E uma ótima noite para você que está conosco. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, mantém mais de 1.000 municípios da região sul, parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo em alerta para chuvas intensas. Na capital paulista e em Brasília, domingo de tempo firme, com sol entre nuvens e sem chuva. Máximas de 22 e de 25 graus. Em Aracaju, previsão de temporais já no período da manhã. Esquenta até os 26 graus. Hoje, a chuva mais pesada atingiu os estados do Norte e do Nordeste. Aqui no satélite, essas manchas avermelhadas nos mostram onde chove neste momento. Amanhã, o encontro de ventos dos dois hemisférios mantém as instabilidades sobre a região norte do Brasil, com alerta para temporais entre Roraima e o Amapá. Entre a região sul e parte do estado de São Paulo, o avanço de uma frente fria estimula as pancadas de chuva ao longo do dia. Tarde de domingo com máxima de 21 graus em Florianópolis. Em Vitória faz até 24, 28 em Goiânia. No Recife, 27 e até 31 graus em Porto Velho. Hora do Tempo Delivery. A Sueli é de Jundiaí, no interior de São Paulo. Boa noite, Sueli. Nos próximos dias, o tempo segue firme e, aos poucos, as temperaturas aumentam. Neste domingo, faz até 21 graus. Na segunda, 25 e na terça, os termômetros vão até os 26. O Marcelo é de Blumenau, Santa Catarina. Boa noite, Marcelo. Domingo de tempo instável, com chuva forte ainda pela manhã. À tarde, o sol aparece e faz até 20 graus. No início da semana que vem, o predomínio será de sol sem chuva. Máximas entre 21 e 24 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Giovana, Clébio. Obrigada, Lid. Você vai ver ainda hoje, termômetros marcam quase 10 graus abaixo de zero na Serra do Rio de Janeiro. Essa é a menor temperatura do ano no país. E ainda hoje, negociação entre Estados Unidos e Irã por acordo nuclear é paralisada após conflito iraniano com Israel. A Força Aérea Brasileira faz no Paraná uma das maiores ações humanitárias já realizadas na região amazônica. E o objetivo é levar atendimento de saúde às comunidades ribeirinhas. A estrutura flutuante foi montada sobre 4 balsas no rio Tapajós, na cidade de Santarém, no oeste do Pará. Para chegar até lá, são mais de 1.000 quilômetros de navegação. A campanha de ajuda humanitária é uma parceria entre a Força Aérea Brasileira e a ONG Voluntários do Sertão. Tem bastante pessoas aí que abraçaram a causa, que cuidam bem da logística, porque não adianta você chegar e fazer um atendimento sem estar organizado, sem saber o que a pessoa precisa. Nós ficamos muito felizes de atender milhares de pessoas e muitas delas salvaram vidas. Dona Maria, que esperava há meses por uma consulta oftalmológica, saiu do mutirão com óculos novos. Eu não tenho tempo, eu trabalho, aí agora chegou a hora. As cidades foram escolhidas baseadas nas demandas apresentadas pelas secretarias municipais de saúde, né? A demanda é muito grande, mas se a gente puder atender, o máximo que a gente puder atender, a gente vai atender. A
operação mobiliza 170 militares e outros voluntários que levam atendimentos de saúde e cidadania a áreas de difícil acesso. Além de Santarém, outros 2 municípios serão contemplados: Monte Alegre, no oeste paraense, e Breves, no arquipélago do Marajó, no extremo norte do estado. Tem especialidades extremamente difíceis, como neurologia, cardiologia, que são especialidades que às vezes nem em consultas particulares a gente consegue. E aqui a gente está conseguindo, proporcionar essa população. Em Santarém, centenas de moradores buscaram os serviços médicos. Seu Alcivando, enfim, conseguiu o atendimento de ortopedia que precisava. Hoje eu já estou confiante que já vou ter, como você falou, um direcionamento para o meu tratamento e é só agradecer que deu tudo certo. O Campeonato Brasileiro vai ficar um mês sem jogos. Isso por causa da Copa do Mundo de Clubes. A competição nacional só vai voltar no dia 13 de julho. E hoje o Bruno Lohan está aqui com a gente. Bruno, boa noite. Nesses 30 dias vai ter time tranquilo ali para tirar férias e outros bem preocupados, né? Pois é, Giovana, boa noite a você, boa noite, Clébio, boa noite a todo mundo que acompanha o JR. Pois é, tem muita gente que vai ter que trabalhar demais. Alguns times buscam até reforços. A maioria dos times da Série A do Brasileirão vai tirar 15 dias de férias e só depois, então, retorna ao trabalho. Quem está na parte de cima da tabela vai aproveitar o descanso com a cabeça fresca. Mesmo com um jogo a menos, o líder do campeonato é o Flamengo, com 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro tem um jogo a mais. Além disso, a equipe carioca está à frente também pelo saldo de gols. Em terceiro lugar está o Red Bull Bragantino, com 23 pontos, e em quarto o Palmeiras. Já quem vai precisar trabalhar muito para sair da crise são os times que estão na zona de rebaixamento. Internacional com 11 pontos, Fortaleza com 10, Juventude com 8 e o Sport, que tem apenas 3 pontos e ainda não venceu no campeonato. Veja a seguir, Brasil é o país com mais times na Copa do Mundo de Clubes, que começa hoje nos Estados Unidos. E você também vai ver, atirador teria se disfarçado de policial para atacar deputada e senador nos Estados Unidos. A rotina de trabalhadores e empresários de comércios e serviços que funcionam aos domingos e feriados vai mudar a partir do mês que vem. As atividades profissionais nessas datas vão precisar ser negociadas com os sindicatos das categorias. A nova regra só não vale para os setores essenciais, como os hospitais e também transporte público. O Lauro já começou a reorganizar a loja. Agora, aos domingos e feriados, só os funcionários terceirizados trabalham. A gente montou uma equipe de pessoas que vêm somente aos domingos, com uma remuneração específica, para que elas tenham esse ganho para elas e a loja possa ter esse funcionamento sem ficar ali tendo que debater outras questões. Entre as questões mencionadas pelo Lauro está a validação das regras para o expediente com os sindicatos. A medida do governo federal está prevista para entrar em vigor no dia 1º de julho. Para trazer uma maior proteção ao trabalhador. Então, o sindicato é chamado à mesa para conversar, para negociar e, feita essa negociação com o sindicato de cada uma das categorias, essa autorização passaria a vigir. A mudança pode atingir serviços e comércios como supermercados, padarias e farmácias. A norma do Ministério do Trabalho e Emprego revoga uma autorização em vigor desde 2021 que dispensa a negociação com os sindicatos para o trabalho em domingos e feriados e estabelece a necessidade de acordos coletivos para atividades profissionais serem realizadas nessas datas. Tem que estar bom para ambas as partes, não só para a empresa, mas também para o trabalhador. A gente tem que ser justo, Porque não adianta a pessoa só trabalhar, receber e também ela tem que ter a folga para ficar com a família. O Jornal da Record acompanhou com exclusividade uma operação em fábricas clandestinas de fogos de artifício no interior da Bahia. O material seria vendido em Salvador e em outras cidades do estado. E tudo errado nessa situação aí, Giovana, porque 6 pessoas que trabalhavam em situação irregular foram resgatadas e 3 suspeitos foram presos. A polícia chegou no momento em que 2 mulheres começavam a preparar os fogos de artifício. A senhora também, por gentileza, pode sair. No mesmo terreno, na zona rural de Alagoinhas, a 120 quilômetros de Salvador, mais flagrantes de irregularidade.
No meio da vegetação funcionava uma fábrica clandestina. A pólvora ficava espalhada no chão destes barracos, mesmo lugar onde os trabalhadores dormiam. Desde pequeno eu trabalho. Mas você sabia que é proibido fazer isso? Não, eu sabia, mas só que o seguinte, eu não tinha como registrar, não tenho condições para isso. Aí, pô, também tenho os filhos para criar. Os funcionários eram expostos a condições precárias e exaustivas. A jornada começava às 5 da manhã e só acabava no fim do dia. 6 trabalhadores foram resgatados e 3 pessoas presas. É o risco iminente, né? A gente viu aqui muita quantidade de pólvora, inclusive em local aberto e pelo chão, espalhado pelo chão, residências muito próximas, né? As pessoas sem nenhum tipo de material de segurança para trabalhar, inclusive em torno de 6 funcionários aqui totalmente clandestinos, sem nenhum tipo de proteção da legislação trabalhista. Então vai ser tudo comunicado ao Ministério Público do Trabalho. Nesta casa, os policiais encontraram artefatos prontos para serem comercializados. São bombas e foguetes fabricados de forma clandestina, que seriam revendidos em Salvador, Feira de Santana e em cidades do Recôncavo Baiano. Todo o material foi apreendido e o proprietário do imóvel levado para a delegacia. A fiscalização também foi feita no comércio. Ao todo, a polícia apreendeu 2 milhões de fogos irregulares. É um produto de origem duvidosa, produção artesanal, imprópria ao consumo, oriundo de provavelmente fabricação caseira, trabalho escravo, trabalho infantil. Então é um produto proibido de ser comercializado. Muitos brasileiros têm feito uso da suplementação alimentar. Só este ano foram vendidas mais de 370 mil unidades. Mas os médicos alertam: tomar esses suplementos sem orientação traz riscos à saúde. Todo dia é assim. A Thelma começa a rotina com um comprimido. Todos, é memória, osso, cabelo, unha. São 8 tipos de suplementos comprados sem prescrição médica. Passo na farmácia, eu vou olhando, oba, aí vou comprando. Aí eu leio, vou me aprofundando, porque eu sou curiosa. Muitos brasileiros aderiram à suplementação alimentar e de medicamentos. As vendas de multivitamínicos têm crescido. Este ano já foram comercializadas 370 mil unidades no país. Quando eu sinto minha imunidade baixa, eu compro as vitaminas, né? Fui no médico esses dias, me passou a B12 com receita e eu comprei. Agora sem, não tem a necessidade de eu ir lá e comprar. Nas prateleiras não faltam opções. Os suplementos prometem mais energia, foco, memória e imunidade. Mas, de acordo com especialistas, o consumo de vitaminas e minerais sem indicação clínica pode ser prejudicial à saúde. Um estudo americano apontou que o uso diário de multivitamínicos está associado a um aumento de 4% no risco de morte. Segundo esta endocrinologista do Hospital Moriá, algumas vitaminas podem causar efeitos colaterais graves se tomadas em excesso. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que o excesso de vitamina E está associado a câncer de próstata. O excesso de vitamina A pode estar relacionado a doenças cardiovasculares, câncer de pulmão. E o principal que eu gostaria de destacar é o excesso de vitamina D, que pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda. Por isso, é só tomar qualquer suplemento com orientação médica. O que aumenta a imunidade é uma alimentação saudável, atividade física, dormir bem, pelo menos 7 horas por noite, evitar o consumo de bebida alcoólica, cigarro e diminuir o estresse. O Brasil tem mais de 800 mil vagas reservadas para pessoas com deficiência. Só que mais da metade não está preenchida, segundo o Ministério do Trabalho. Assistente social e locutora. Mesmo com as qualificações, Caroline passou 2 anos à procura de emprego. Eu fui em várias reuniões locais que estabeleciam vagas de emprego, mutirões, passava pelas entrevistas e nada. Há 3 meses, ela, que tem deficiência visual, trabalha em um centro de informações para a PCD. Eu vou entrar agora e verificar a dúvida deles e aí vou responder sim, tá bom? Maravilha, obrigado. De nada. A empresa ganha uma funcionária como outra qualquer, que pode trazer dedicação, empenho.
Pessoas com deficiência física, intelectual, visual ou auditiva estão entre as que mais enfrentam barreiras para conseguir emprego. É que muitas vezes falta acessibilidade e cultura de inclusão nas empresas. Muitas vezes a empresa vê a queda da barreira como um custo. Eu vou ter que fazer uma rampa na minha empresa para receber um cadeirante. Não vale a pena. Vale sim, e não é custo, é investimento. Porque quando ela faz a rampa, ela se permite contratar profissionais muito qualificados. Hoje o Brasil tem mais de 828 mil vagas reservadas para pessoas com deficiência. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, mais da metade não está preenchida. Se elas não cumprirem essa cota, elas podem sofrer processos, multas, são fiscalizadas. Isso significa que a política atual é um fracasso. Essa política não está correta. Na administração pública, a situação é ainda pior. 88% das vagas destinadas à PCD não estão ocupadas. Em São Paulo, o programa Emprego Inclusivo do governo estadual oferece apoio social e conecta profissionais e empresas. Nós temos os cursos profissionalizantes, muitos dos cursos de pequena duração, mas que qualificam aquela pessoa para a vaga que a empresa está apresentando. Não é diferente nesse ponto de uma pessoa qualquer que está tentando entrar no mercado de trabalho. Eu gostaria de dizer para que as empresas estabeleçam essa confiança, essa credibilidade na pessoa com deficiência, de que a gente é capaz sim, né, de exercer as nossas tarefas. Em nota, o Ministério do Trabalho admitiu que muitos empregadores não cumprem essas determinações de cotas para pessoas com deficiência, mas que vai aumentar as fiscalizações. O INSS realizou hoje, no Rio de Janeiro, um mutirão especial para agilizar a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e também de baixa renda. Cristiane viajou por mais de 60 quilômetros para participar do mutirão. Ela e os filhos saíram cedo de Maricá, na região dos Lagos. A confeiteira conseguiu agendar para o mesmo dia as perícias médicas e a avaliação social dos 2 filhos que têm transtorno do espectro autista e TDAH, uma espera que durou mais de 6 anos. Está sendo muito agradável para as pessoas, está sendo rápido. Ele já sai com a carta de concessão, ele não precisa retornar, ele não volta para a fila. É, na verdade, um atendimento mais rápido. Em 1 hora ele consegue fazer as 2 perícias e já sai tendo direito com a concessão do seu benefício. Em todo o Brasil, as agências da Previdência Social estão abrindo as portas aos finais de semana para acelerar o recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC, às pessoas em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda. Só nesta agência, no centro do Rio, foram disponibilizadas 288 vagas neste sábado e domingo. O INSS também corre para dar um retorno aos mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas que já contestaram os descontos indevidos realizados por associações. A partir de segunda-feira, os aposentados e pensionistas que fizeram as contestações há mais de 15 dias poderão procurar as respostas das entidades nas agências dos Correios, no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. A ideia é que a gente agora, com mais segurança jurídica, a gente consiga, na verdade, lançar o cronograma do pagamento. Agora a gente volta a falar das notícias internacionais. As negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre um novo acordo nuclear foram suspensas em meio à escalada do conflito entre o regime de Teherã e Israel. Representantes do Irã e dos Estados Unidos tinham uma reunião marcada para amanhã em Omã. O ministro das Relações Exteriores iraniano disse que a continuidade das conversas seria injustificável neste momento. O presidente Donald Trump disse que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por telefone. Trump disse que ele e Putin acreditam que a guerra entre Israel e Irã precisa parar. Na mesma postagem, o republicano afirmou que disse a Putin que a guerra dele com a Ucrânia também deveria chegar ao fim. Em meio à crescente tensão mundial, os americanos celebram os 250 anos do exército do país. A segurança foi reforçada em Washington. A data coincide com o aniversário de Donald Trump, que completa 79 anos.
Diana é colombiana, mas vive nos Estados Unidos há 3 décadas. Ela trouxe as filhas de Nova Jersey só para o desfile. Nathan conta que tem muitos veteranos de guerra na família. O desfile militar aqui em Washington acontece menos de uma semana após Donald Trump ter enviado soldados da Guarda Nacional para Los Angeles como resposta a protestos contra medidas anti-imigração ilegal tomadas pelo governo americano. Veículos militares, aviões e helicópteros foram deslocados para a exibição. Mais de 6.500 soldados com uniformes de época participaram do desfile. Ainda nos Estados Unidos, forças federais e estaduais participam das buscas pelo homem que atirou contra 2 políticos democratas do estado de Minnesota durante esta madrugada. A deputada estadual Melissa Hartman morreu no local e o senador John Hoffman segue internado depois de passar por cirurgia. A deputada estadual Melissa Hartman era o principal nome do Partido Democrata em Minnesota. Segundo as autoridades, um homem identificado como Vance Bolter, de 57 anos, teria se passado por um policial para se aproximar de Melissa e do marido dela. Os 2 foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Vance Bolter também teria invadido a casa e atacado o senador John Hoffman e a esposa. Os 2 se recuperam em um hospital da região. O FBI foi acionado para ajudar nas investigações e o governador do estado de Minnesota, o democrata Tim Walz, disse que o atentado teve clara motivação política. Pelas redes sociais, o presidente Donald Trump disse que uma violência tão horrível não será tolerada nos Estados Unidos. Durante as investigações, a polícia encontrou uma lista no carro do atirador. Nela estavam escritos nomes de mais de 70 possíveis alvos, incluindo deputados de outros estados. Com autoridades em alerta, a orientação foi para que eventos e aglomerações sejam cancelados em todo o estado. Aqui no Brasil, uma nova tecnologia está mudando a forma de ensinar nas faculdades de medicina. Modelos super realistas, Giovana, dão aos alunos uma experiência muito semelhante de como lidar com os pacientes. Essas mãos nunca trabalharam com tanta precisão. Ainda é treino, mas quando for valendo, os estudantes de medicina da Universidade de São Paulo devem estar craques. Então, que você sente realmente como se fosse a pele do paciente, você vai sentindo mesmo as camadas. Então, realmente é uma oportunidade de aprendizado. É que agora estudantes de medicina têm a chance de simular exames clínicos, cirurgias, procedimentos de urgência, por exemplo, em modelos muito realistas. Olha, é muito parecido com a pele humana mesmo. São modelos físicos e também aqui tem os avatares virtuais de pacientes reais, que prometem provocar uma verdadeira revolução na medicina. Esse conhecimento tátil, por exemplo, como fazer uma palpação no paciente, como fazer uma manobra, como fazer uma atividade que envolva o contato, tendo a pressão certa que ele vai ter, tendo as veias, as artérias, a estratigrafia anatômica preservada toda ali para que ele possa ter experiência realística mesmo. O Cláudio passou 1 ano e meio desenvolvendo um tecido sintético até chegar a esses modelos super realistas, que já estão em quase 300 faculdades de medicina do Brasil. Os professores de medicina também poderão abrir mão dos cadáveres e animais nas aulas. Começou a ter uma pressão social nisso, a pressão biológica também de acidentes. E agora está vendo esses modelos de alta fidelidade, onde tem a sensibilidade, você vê as vísceras, você vê artérias. Quando você conjuga com uma imagem tomográfica, você consegue complementar isso. Os alunos também vão ter acesso a imagens virtuais detalhadas de todo o corpo humano. Luiz Felipe já sabe que a experiência vai fazer toda a diferença quando ele for lidar com a vida dos pacientes. A gente chega lá mais treinado, mais preparado, para que diminua o sofrimento e que o aprendizado, tanto nosso quanto o cuidado dele, seja mais efetivo. No período de 1 ano, 45% dos desligamentos de trabalhadores com até 29 anos de idade no Rio Grande do Sul foram a pedido dos próprios jovens. Esse é o maior índice dos últimos 5 anos. Foram mais de 315 mil demissões voluntárias de fevereiro do ano passado até o fim de fevereiro de 2025. É o maior número dos últimos 5 anos.
Para os especialistas, a taxa de demissões voluntárias entre os jovens pode estar ligada ao desapego a cargos e empresas. Essa faixa etária acaba priorizando o bem-estar e colocações dentro dos interesses profissionais. São levados em conta também a possibilidade de home office e oportunidades de carreira. Esse jovem que está iniciando o mercado de trabalho já não tem a expectativa de assinar a CLT para ter uma aposentadoria no futuro. Então, muitas vezes, também, ele prefere ir para PJ, para MEI. A Mariane faz parte dessa estatística. No fim de 2024, ela pediu demissão de um emprego como vendedora em uma loja de shopping para buscar uma vaga na área em que se formou, o magistério. No início deste ano, conseguiu trabalho como professora de geografia na rede estadual. Acabava que era uma área que não era a minha e que estava fora também assim da minha perspectiva de ficar naquele lugar. Mudança de comportamento que deve continuar nos próximos anos. Estar num lugar que não é bom, a gente pensa em, bom, aqui não tá legal, vou procurar outra coisa. Se por um lado os jovens buscam apenas espaço em áreas de interesse, por outro, esse movimento abre oportunidades para quem está fora do mercado. Prova disso que os 51 a mais, que até 1 ano, 2 anos tinham dificuldade de inserção no mercado de trabalho e se manter, hoje eles permanecem no mercado de trabalho. E o frio chegou de vez ainda no outono. O Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, registrou hoje a menor temperatura do país no ano. Já na Serra de Santa Catarina, o clima congelante ajuda a aquecer a economia local. A Festa Nacional do Pinhão atrai milhares de turistas para a cidade de Lages. A temperatura mais baixa do ano no Brasil foi registrada na manhã deste sábado no Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro. 9,4 graus negativos. O dia também amanheceu gelado na Serra Catarinense, mas não prejudicou o passeio desses turistas que moram na região metropolitana de Florianópolis. Está sendo bem frio, vai ser bem legal, a gente está gostando bastante. Em São Joaquim, os termômetros marcaram 7 graus, mas os ventos chegaram a 50 quilômetros por hora, o que aumentou a sensação de frio. As baixas temperaturas em Lages não impediram que a Festa Nacional do Pinhão ficasse lotada. Uma sensação maravilhosa, né? Você cultuar a tradição gaúcha, a tradição lagiana na música. Além da música, o evento se destaca pela gastronomia. Que tal um pastel ou uma paçoca de pinhão? Tem também torta doce e até café feitos a partir da semente. Não dá para fazer dieta nessa época, tem que aproveitar. Expositores catarinenses e turistas de 300 municípios brasileiros participam da Festa do Pinhão deste ano. São mais de 100 atrações. O pinhão é a principal fonte de renda de cerca de 10 mil famílias da Serra Catarinense. A colheita nas árvores de araucária é manual e termina no mês que vem. A expectativa no estado é colher cerca de 4,5 toneladas do produto. Seu Antônio vive da produção e da venda do pinhão. A procura está bem interessante. Eu, como tenho vários clientes que todos os anos eu já fico esperando, me ligam, esperando. Ver se já tem, se tem pinhão bom, pinhão novinho, pinhão de qualidade, que graças a Deus sempre eu tenho. Um estudo do Reino Unido divulgado nesta semana revela que o mar está mais ácido do que o ideal. Ao contrário do lixo e da poluição que assustam e causam impactos visíveis no ecossistema, a mudança no pH dos oceanos pode passar despercebida pela população, mas representa uma ameaça real para muitas espécies marinhas. Ela é prejudicial porque ela gera um hidrogênio, que é um elemento químico, e esse hidrogênio ele tem uma carga elétrica que interfere nas células dos organismos marinhos. E no final é o ecossistema desequilibrado. Este biólogo estuda há 30 anos os impactos das mudanças climáticas no ambiente marinho e explica que o aumento da acidez dos oceanos também prejudica a pesca. Os organismos ficam afetados, né? A saúde deles fica afetada. Então, diminui a reprodução, diminui o crescimento. E o resultado é o estoque pesqueiro disponível para a gente capturar fica menor. E a causa dessa acidificação dos oceanos está no ar.
O excesso de gás carbônico na atmosfera é absorvido pela água do mar, alterando o pH dos oceanos. Essa mudança já afeta cerca de 40% das águas do planeta. O gás carbônico é gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, usados na produção de energia, como carvão, petróleo e gás natural. Por isso, para especialistas, só há um caminho possível para mudar esse cenário. A única solução para isso é a gente reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, em especial o gás carbônico, para a gente sequestrar e tirar ele da atmosfera, porque isso vai fazer com que a água fique menos ácida. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Veja os destaques do Domingo Espetacular. Condenado a 11 anos e 8 meses por estelionato, Dilson Alves da Silva Neto, Nego Di, quebra o silêncio. Sua primeira entrevista repleta de revelações. Como é que você recebeu ser condenado a 11 anos e 8 meses de prisão? Tem gente que pergunta, é confiável comprar lá? Não é lá, é aqui, é comigo que tu está comprando o ar-condicionado. Comprem porque a loja é minha. Você admite que disse isso? Essa mulher se apresentava como uma cantora em busca do sucesso. Sônia Sayara batalhava para promover a carreira artística. Se apresentava como empresária, oferecia seus shows em programas de rádio e televisão. Mas, para a polícia, ela suspeita de controlar uma organização criminosa e trazer toneladas de drogas para o Brasil. Ela também atuava e se beneficiava de toda a organização criminosa. O Domingo Espetacular traz um papo pra lá de especial com adivinhem quem? Por acaso, a gente nunca trabalhou juntas, mas eu tenho certeza que se a gente tivesse tido a oportunidade de trabalhar juntos, ia ser uma festa. Eu tô com a Cláudia Raia aqui, gente. Olha que espetáculo. Oi, Carol. Amor. E claro, a gente falou de tudo, inclusive sobre mulheres que enfrentam a menopausa. Esse período que é tão desafiador para nós todas. Vocês aí de casa, Domingo Espetacular, a gente vai contar tudo sobre o meu novo espetáculo Cenas da Menopausa e muito mais. Você não pode perder. Te espero. Vai começar a Copa do Mundo de Clubes. O torneio vai ter a participação de 4 times brasileiros, viu, Giovana? Palmeiras e Botafogo vão estrear amanhã. A gente volta a conversar com o Bruno. Bruno, conta pra gente, tem chance de ver uma equipe do Brasil levantando essa taça? Seria absolutamente maravilhoso, né, Kleber? Mas a gente tem que levar em consideração que ainda é difícil, principalmente porque iremos disputar contra o poder econômico e técnico dos times europeus. Mas é legal demais saber que o Brasil é o país com o maior número de clubes na competição. 32 equipes, as melhores do planeta na atualidade. A maior reunião de craques em uma competição inédita. Messi pelo Inter Miami, Vinícius Júnior no Real Madrid e o Paris Saint-Germain e seus campeões europeus. Nos próximos 30 dias, o futebol vai conviver com o novo Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. Times de todos os continentes vão se enfrentar. A América do Sul terá 6 representantes. Os argentinos River Plate e Boca Juniors, além da presença de 4 brasileiros. Nenhum outro país cedeu tantas equipes para a competição. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Os últimos campeões da Libertadores vão estar em campo na Copa do Mundo de Clubes. Estar em uma competição assim com todos esses grandes clubes e o Palmeiras chegando com toda essa força, nós ficamos com a expectativa lá em cima. O Palmeiras está no Grupo A, com Al Ahly do Egito, Inter Miami dos Estados Unidos e o Porto de Portugal, adversário da estreia. O Botafogo encara o Seattle Sounders dos Estados Unidos, na primeira rodada do Grupo B, que conta ainda com o Atlético de Madrid da Espanha e o PSG da França. Sorteado para o Grupo D, o Flamengo vai estrear contra o Esperance da Tunísia, depois pega o Chelsea da Inglaterra e o Los Angeles dos Estados Unidos. Já o Fluminense vai jogar contra o Borussia Dortmund da Alemanha, o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Ulsan da Coreia do Sul no Grupo F. Tava batendo já aquela ansiedade, né, de chegar aqui
Isso faz parte de tudo aquilo que a gente plantou, né? A gente vem colhendo e a gente sabe que é uma competição que, né, vai passar para o mundo todo. Poucos acreditavam, né? E o Botafogo conseguiu. Espero que a gente consiga fazer um excelente campeonato aqui e que não sonhar com esse troféu tão bonito. Mais de 5 bilhões de reais em prêmios vão ser pagos pela FIFA. Ao campeão, cerca de 700 milhões de reais. Sempre legal, é sempre uma experiência diferente. Então, acho que a expectativa para o campeonato é muito boa. Acho que dá aquela ansiedade, mas aquela ansiedade boa por justamente ser a primeira vez que vai ter esse torneio. O desafio é quebrar um jejum que dura já 13 anos sem um clube brasileiro soltar o grito de campeão do mundo. É difícil, mas tabus foram feitos para serem quebrados. Sonhar não custa nada e é de graça. O venezuelano Soteldo, recém-contratado pelo Fluminense, teve uma lesão detectada na coxa esquerda e está fora da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. O jogador vai continuar nos Estados Unidos para tratamento. Clébio, Giovana. Obrigada, bom domingo. Obrigado, Bruno. E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Agora você fica com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo depois você acompanha o reality Power Couple. Você não pode perder. Uma boa noite, bom domingo também. Boa noite, até a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.